Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos conversar sobre o sistema respiratório. Vamos ver como o ar entra no nosso corpo, como ele se distribui, quem são os componentes do sistema respiratório e, com certeza, as suas funções. Então, vamos entender um pouquinho sobre esse sistema. Quando pensamos em sistema respiratório, logo nos vem à cabeça a respiração. E o que é a respiração? A respiração nada mais é que o movimento de gases entre o meio externo e as células do nosso corpo. Quem são esses gases? O oxigênio e o dióxido de carbono. E essas trocas gasosas a gente já conversou lá no começo do sistema cardiovascular. Então aqui nós vamos só reforçar alguns pontos sobre esse requisito também. Vamos conversar um pouquinho sobre as funções do sistema respiratório. A primeira função aqui listada é a troca de gases entre a atmosfera e o sangue. A gente sabe que o corpo ele traz oxigênio, né? Entra o oxigênio pelo nosso corpo, ele é distribuído pelo sangue para os nossos tecidos, e as vias aéreas elimina o dióxido de carbono produzido pelo metabolismo. Outra função do sistema respiratório é a regulação homeostática do pH do corpo. Não sei se vocês já ouviram em pH, mas o pH é o potencial de hidrogênio. Ele que determina se um ponto está alcalino ou se um ponto está básico. E os pulmões, eles podem alterar o pH corporal, retendo ou eliminando seletivamente o CO2. Então, com isso, ele consegue controlar e deixar esse pH do nosso organismo de uma maneira homeostática. Uma outra função importante do sistema respiratório é a proteção contra patógenos e substâncias irritantes inaladas, como, por exemplo, o coronavírus, que ele é inalado pelo nosso organismo, entra pelas vias aéreas. Então, assim como todos os epitélios, como todos os tecidos que têm contato com o meio externo, o epitélio respiratório é bem suprido de mecanismos de defesa que aprisionam e que destroem substâncias potencialmente nocivas antes que elas possam entrar no nosso corpo. Então, os componentes, né, do sistema respiratório, que nós vamos ver em seguida, eles têm mecanismos para nos proteger contra agentes patogênicos, como, por exemplo, os vírus, bactérias, fungos. Por fim, outra função importante desse sistema é a vocalização, ou seja, ele que permite que a gente fale. Então, o que acontece? O ar move-se através das pregas vocais, criando vibrações usadas para falar. Se a gente relar a mão na garganta, a hora que está falando, a gente consegue sentir que vibra, e é isso que permite que gere o som. Isso que permite a gente cantar e falar de um modo geral. Além dessas funções, o sistema respiratório ele tem uma função bastante importante, bastante significativa na perda de água e eliminação de calor do corpo. E essas perdas elas devem ser balanceadas com o uso de compensações homeostáticas. Então, esse sistema ali também ajuda, como o sistema respiratório também, na regulação de calor e excreção de água do nosso corpo. Agora que falamos um pouquinho sobre as funções, né, do sistema respiratório, vamos entender a respiração. A respiração ela pode ser subdividida em 4 processos que são integrados. O primeiro é a troca de ar entre a atmosfera e os pulmões. E, consistentemente, isto é a respiração. A respiração ela também pode ser chamada de ventilação. E ela tem 2 passos fundamentais: a inspiração, que é o movimento de ar para dentro do pulmão, que é quando nós inalamos o ar, então enche o pulmão de ar, e a
expiração, que é o movimento de mandar o ar para fora dos pulmões. Eu estou exalando o ar para fora dos pulmões. Esses dois mecanismos pelos quais a ventilação ocorre são chamados coletivamente de mecânica da respiração. Então, dois passos importantes da respiração é inspiração e expiração. Na inspiração, o pulmão enche de ar, eu estou levando o ar para os pulmões. Na expiração, eu estou exalando, eu estou expulsando o ar para fora dos pulmões. As outras subdivisões da respiração compreendem a troca de oxigênio e de dióxido de carbono entre os pulmões e o sangue, o transporte de oxigênio e de CO2 pelo sangue e também a troca de gases entre o sangue e as células. Vamos olhar essa imagem para entender melhor. O primeiro passo, eu tenho que o ar entra pelas nossas vias respiratórias, o ar atmosférico entra e ele é rico em oxigênio e ele vai para os nossos pulmões. Depois, esse oxigênio ele vai dos pulmões para o sangue, para o sistema circulatório. Lembrando que o sistema circulatório e respiratório eles vão trabalhar juntos. Então, entra o ar atmosférico, cai no pulmão e vai para o sangue. E ele vai circular pelo sistema circulatório, ele vai circular pelas artérias. E o que vai acontecer? Os capilares vão doar, vão distribuir esse oxigênio para as células, que vai cair no interstício, as células vão pegar esse oxigênio para manter a sua sobrevivência. Depois que a célula ela usou o oxigênio, ela vai liberar o dióxido de carbono. E esse dióxido de carbono ele vai circular pelas veias e vai ser expulso do nosso organismo também pela via respiratória, na hora que nós soltamos a expiração. Então, como eu disse, o sistema respiratório ele só vai conseguir ter uma efetividade se trabalhar em coordenação com o sistema circulatório, porque o oxigênio vai entrar, vai se distribuir, vai cair no sangue, vai ser distribuído pelo sistema circulatório para as células, para manter a sua funcionalidade, para manter a funcionalidade das células. As células vão devolver dióxido de carbono, que vão ser carregados pelas veias e cair novamente no pulmão para ser liberado para fora do nosso organismo. Agora vamos entender um pouco da estrutura, um pouco da anatomia do sistema respiratório. Bem, o sistema respiratório ele é formado por estruturas que vão estar envolvidas com a respiração, ou seja, com a ventilação, e com as trocas gasosas que esse sistema respiratório faz. O ar entra, cai no pulmão, troca, vai para o sangue, para a célula, volta para o sangue e vai de volta para fora, vai de volta para a atmosfera. O primeiro grupo de estruturas que vamos entender são o sistema condutor, que são mais conhecidas como vias aéreas. Essas vias aéreas são responsáveis por conduzir o ar do meio externo para a superfície de troca dos pulmões. Então, é ela que conduz o ar para dentro dos pulmões e depois ela vai expelir também esse ar para fora dos pulmões, vai jogar para fora do nosso organismo. As vias respiratórias, elas vão ser divididas em trato respiratório superior e trato respiratório inferior. Não sei se vocês já ouviram falar, mas essa denominação é bastante conhecida. Dentro do trato respiratório superior, eu tenho a boca, vamos olhar aqui na imagem à esquerda. Então, eu tenho a boca e um pouco para cima, no nariz, a cavidade nasal. Descendo a cavidade nasal, eu tenho a faringe. E um pouco mais para baixo, quase chegando na traqueia, eu tenho a laringe. Então, a boca, a cavidade nasal, a faringe e a laringe fazem parte do trato respiratório superior. E é ela que tem um contato com a região externa. Já o trato respiratório inferior, ele é formado pela traqueia,
que é essa região azul aqui, que tem os anéis. Os brônquios, que é a ramificação da traqueia, que é a hora que desce aqui e se divide em dois. Esses são os brônquios e ele continua se ramificando. O brônquio tem ramificações. E os dois pulmões. Cada pulmão tem um brônquio, pulmão direito e pulmão esquerdo. E o trato respiratório, então, inferior, vai fazer a troca ali gasosa com o sangue. No finalzinho dos brônquios, eu tenho mais ramificações. Eu tenho o brônquio se dá em bronquíolos, que são ramificações menores, e nos finais do bronquíolos eu tenho os alvéolos. E os alvéolos representam a segunda estrutura anatômica que vamos estudar aqui do sistema respiratório. Então, os alvéolos, nós olharmos a imagem aqui à direita, eles são uma série de sacos, olha, são saquinhos que são interconectados e eles estão associados aos seus receptivos capilares pulmonares. O que isso significa? Que eles são altamente irrigados pelos capilares sanguíneos. Então, eu tenho capilar sanguíneo por todos os alvéolos pulmonares. Por que isso? Porque são os alvéolos que vão fazer a troca gasosa. São pelos alvéolos que o oxigênio vai para o sangue e que depois o dióxido de carbono vem do sangue e volta para os pulmões. Então, são esses alvéolos que são responsáveis por fazer essa troca gasosa. Ele dá o oxigênio para o sangue circula e depois traz o dióxido de carbono que vai ser devolvido para os alvéolos para ser mandado para fora. Por fim, nós temos que os ossos e os músculos do tórax e do abdômen auxiliam também na respiração. O principal músculo que auxilia na respiração é o diafragma, que ele fica bem abaixo do pulmão. Um pouco mais para frente nós vamos conversar certinho sobre ele. Mas essa região torácica e abdominal, ela auxilia bastante na respiração. Então eu tenho as costelas, né? Eu tenho o osso externo, a clavícula e a musculatura também dessa região que vai permitir que o pulmão ele se contraia. Vamos conversar um pouquinho sobre os sacos pleurais que envolvem os pulmões. Mas primeiro vamos olhar o pulmão aqui nessa imagem à esquerda. Nós temos dois pulmões, eles são formados por um tecido leve e esponjoso. E os espaços preenchidos nos pulmões, eles são preenchidos principalmente por ar. Beleza? E o que são esses sacos pleurais? Cada pulmão nosso, ele é rodeado por um saco pleural de parede dupla. Olha aqui a imagem à esquerda. À direita, desculpa. Eu tenho a cavidade pleural visceral, que é a cobertura interior, e eu tenho a pleura parietal, que é a cobertura exterior. Por isso que é uma parede dupla. Essas membranas forram o interior do tórax e cobrem a superfície externa do pulmão, ou seja, elas protegem o nosso pulmão. Cada membrana pleural, ou seja, a pleura, essas membranas pleurais são chamadas de pleura, que é um nome bastante conhecido, é formada por muitas camadas de tecidos conectivos elásticos e um grande número de capilares. Por que elástico? Porque o tecido precisa se expandir e depois voltar ao seu normal. Sabe quando a gente estica um elástico? Sabe aqueles elastiquinhos de prender dinheiro? A gente estica e depois quando solta ele volta ao normal. É isso que acontece com os nossos pulmões também. E por que um grande número de capilares? Porque é preciso fazer as trocas gasosas com o sangue. Então, nós temos dois sacos pleurais que mantêm o nosso pulmão protegido. E quem liga esses dois sacos pleurais é o líquido pleural. E ele é bastante importante. Por quê? Porque ele mantém uma superfície úmida e escorregadia para que essa superfície, para que esses dois sacos pleurais consigam deslizar um
sobre o outro, enquanto os pulmões se movem para dentro do tórax. Então, eu preciso que essas duas pleuras, né, estejam unidas. E quem une elas é o líquido pleural. E ele é importante porque ele deixa úmido e permite que essa superfície entre essas duas pleuras escorregue durante o movimento do pulmão. Outra coisa é que o líquido pleural ele mantém o pulmão unido à parede torácica. Isso é importante também para a movimentação dos pulmões, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Quando a gente olha nessa imagem à direita, nós temos o pulmão, né? Eu tenho a pleura parietal, que é um dos sacos pleurais, e a pleura visceral, um pouco mais interna. A parietal mais interna e a visceral mais externa e a visceral mais interna. E quem está ligando ele ali é essa corzinha azulzinha aqui, ó, que é o líquido pleural, e ele também deixa o pulmão aderido aqui à cavidade torácica, que está na região mais externa da imagem, aqui os ossos, tentando representar um osso, e os músculos também. Então, como eu disse para vocês, as vias aéreas é quem conectam os pulmões com o meio externo. Vamos ver o passo a passo, então, do ar dentro do nosso organismo. Bem, o ar ele vai entrar pelo trato respiratório superior, seja pelo nariz ou pela boca, e vai cair na faringe. Quando a gente olha a imagem aqui à esquerda, nós temos que a faringe ela acaba unindo a boca e a cavidade nasal. Por isso que ela é uma rota comum, tanto para os gases, né, para o ar, tanto para o líquido, quanto para os alimentos. Da faringe, o ar, então, ele vai cair na laringe. Olha, faringe, e aqui tem um espacinho para cair na laringe. Depois, ele vai cair na traqueia, que é a região azul. Quando a gente olha para laringe, eu tenho uma coisa muito importante para dizer sobre ela. É ali na laringe onde estão as nossas pregas vocais. Essas pregas vocais são algumas faixas de tecidos conectivos que são tensionadas, ou seja, a gente exerce uma força sobre ela, e elas vibram para criar um som quando o ar passa sobre elas. Então, quando o ar pressiona esse tecido conectivo, ele vibra e gera um som, que é a nossa voz, beleza? Agora o ar, ele está na traqueia, que é essa região aqui, ó. A traqueia, ela é uma região semiflexível e ela tem uns anéis cartilaginosos em forma de si, ó. Se a gente olhar, a traqueia é divididinha. E são esses anéis que se estendem para dentro do tórax e eles vão se ramificar em brônquio direito e em brônquio esquerdo. E cada brônquio vai acoplar um pulmão. Então, agora dentro dos pulmões, esses brônquios, eles vão continuar se ramificando e eles vão dar origem aos bronquíolos. E no final dos bronquíolos nós temos os alvéolos, que nós já conversamos que são os responsáveis por fazer a troca gasosa. Vamos olhar os alvéolos um pouco mais de perto. Além de ser os responsáveis por realizarem a troca gasosa entre o pulmão e o sangue, outra coisa importante é que são os alvéolos que constituem a maior parte do nosso tecido pulmonar. Então, ele que está em maior quantidade ali nos nossos pulmões. Os alvéolos são constituídos por dois tipos de células. As células alveolares tipo 1 e as células alveolares tipo 2. Bom, cerca de 95% da área superficial, né, alveolar, é utilizada para trocar gases com o sangue, seja ele oxigênio ou dióxido de carbono. E quem são responsáveis por fazer essa troca são as células alveolares do tipo 1. Algumas características sobre essa célula que permite essa função, né, é que elas são delgadas, ou seja, tem uma espessura fina, o que permite que os gases se difundam rapidamente
através delas indo para o sangue. Então, na maior parte da área de troca, uma camada de membrana basal funde o epitélio alveolar ao endotélio capilar, ou seja, vai unir as células alveolares do tipo 1 com os capilares sanguíneos. E na área restante, somente uma pequena quantidade de líquido intersticial está presente. Então, ali o líquido intersticial novamente presente para cobrir os buracos. Já as células alveolares do tipo 2, elas são menores e elas são mais espessas. E elas produzem uma substância bastante importante, que é o surfactante. Esse surfactante, ele tem a função de ajudar os pulmões na hora da expansão, quando acontece a respiração. Então, as células tipo 2, células alveolares do tipo 2, produzem o surfactante que ajudam o pulmão a se expandir na hora da respiração. Outra coisa importante que essas células realizam é minimizar a quantidade de líquido presente ali nos alvéolos. Então, elas transportam os solutos e a água para fora do espaço aéreo alveolar, para fora da região de troca ali, o que permite que a troca aconteça de modo mais facilitado. Troca do que, professora? Troca gasosa, de oxigênio e dióxido de carbono com o sangue. Como eu já disse aqui para vocês, os alvéolos eles estão associados intimamente com os capilares sanguíneos. E nessa imagem aqui dá para ver muito bem como cerca de 80 a 90% das áreas dos alvéolos estão em associação com os capilares sanguíneos. Isso é muito importante, isso é essencial para que essa troca gasosa aconteça muito rapidamente, porque eu preciso que isso aconteça rapidamente, preciso que o oxigênio chegue de modo rápido no sangue e também preciso que o dióxido de carbono chegue de volta para os alvéolos para ser expulso do nosso organismo. Agora vamos conversar sobre um papel muito importante também das nossas vias aéreas, que é aquecer, umedecer e filtrar esse ar que nós inspiramos. E esses três componentes formam o condicionamento do ar. Então, as nossas vias aéreas, elas não vão servir só de caminho para o ar passear. Ela também serve para condicionar esse ar, para esse ar chegar mais puro e de modo mais adequado aos nossos alvéolos. Primeiro, esse ar ele vai ser aquecido à temperatura do nosso corpo, ou seja, a 37 graus, de modo que a temperatura corporal não mude e que os alvéolos não sejam danificados por um possível ar frio. Um segundo passo é adicionar vapor de água nesse ar até que ele atinja uma umidade de 100%. Por quê? Porque o epitélio de troca ele tem que se manter úmido, ele não pode secar. O outro passo e último é filtrar este ar, para que nenhum vírus, nenhuma bactéria, nenhum fungo consigam alcançar os nossos alvéolos e causar, por exemplo, uma pneumonia. Então, o que acontece? Olha só, o ar ele é inalado e ele é aquecido pelo calor do nosso corpo e é umedecido pela água que evapora do revestimento das nossas mucosas das vias aéreas. Então, sobre condições normais, quando o ar ele chega na traqueia, ele já está com uma umidade de 100% e ele já está a 37 graus. E é na traqueia e nos brônquios que ocorre a filtração desse ar. E eles filtram esse ar utilizando o epitélio ciliado, que está presente tanto no brônquio, quanto na traqueia. Esse epitélio ciliado, ele possui cílios, que são banhados, essas células possuem cílios, é bem bonitinha, que são banhados por uma camada de solução salina. O que é uma solução salina? Quer dizer que tem sódio, porque sódio é sal. Então, essa solução que banha esse epitélio e ajuda a lhe proteger e a filtrar
esse ar. E é sobre esse epitélio ciliado que nós vamos conversar no próximo slide. Então, ali naquela camada de cílios, né, das células dos brônquios e da traqueia, eu tenho o muco, que é o nosso catarro, sabe aquele pigarro que fica na nossa garganta? É isso aí, que é o muco. E os cílios, eles se movimentam e jogam o muco dos brônquios e da traqueia para cima, em direção à faringe. E com isso a gente pode expelir esse muco. E esse movimento de trazer o muco dos brônquios para a traqueia e para a faringe, para depois ser expelida pela boca ou pela cavidade nasal, é chamado de movimento mucociliar. O interessante é que no muco eu tenho as proteínas que são conhecidas como imunoglobulinas e elas podem atuar contra diversos patógenos. Então está aí a função contra os patógenos, né, do nosso sistema respiratório. Uma vez que o muco chega até a faringe, ele pode ser expelido, expectorado, como eu acabei de falar para vocês, ou ele pode ser deglutido. Eca. E quando o muco ele é deglutido, o ácido, né, do estômago, ele pode liberar enzimas e matar aqueles micro-organismos restantes, beleza? Uma outra coisa é que essa secreção de salina aquosa que fica ali passeando entre os cílios das células, sobre o muco, ele é essencial para o movimento. Então, aquela solução de água e sódio é essencial para movimentar o muco para cima, para ele ser expelido ou para ele ser deglutido. Então, essas duas imagens aqui, elas representam muito bem o que a gente conversou. Aqui à direita eu tenho as células ciliadas, né? As células aqui roxinha, com os cílios, e elas secretam salina e muco. E a solução de salina, né, faz esse movimento do muco, dos brônquios, passando para a traqueia, chegando na faringe para ser expelido ou para ser deglutido. Lembrando que isso tem uma função bastante importante na nossa defesa contra patógenos, beleza? Vamos falar agora do movimento dos gases. E como a gente já vem falado, como também aconteceu no movimento do sangue, o ar ele se movimenta a favor de um gradiente. Quando se tem um gradiente de pressão, o que é mesmo gradiente? Uma diferença. Então, o fluxo de ar, assim como o fluxo de sangue também, ocorre de áreas com maior pressão para áreas com menor pressão. Então, ele vai a favor do gradiente de pressão. Então, por que na respiração os gases vão de onde tem maior pressão para onde tem menor pressão? A hora que nós realizamos a respiração, o movimento do tórax, ele gera uma alta pressão e com isso ele empurra os gases, espalhando ele pelo sistema respiratório. Então, por isso, assim como lá no coração também, lá no sistema circulatório, o coração bombeava o sangue, aqui o movimento do tórax bombeia o fluxo de gases. Então, aqui no sistema respiratório, as mudanças no volume da cavidade torácica, ali, né, o músculo, os ossos e o pulmão, durante a respiração, causam uma diferença de pressão que gera o fluxo de ar, assim como nós já conversamos. Então, quando o volume do tórax aumenta, a pressão alveolar diminui e o ar flui para dentro do sistema respiratório. Agora, quando o volume do tórax diminui, a pressão alveolar aumenta e o ar flui para a atmosfera. O que isso quer dizer, então? Quando nós inspiramos, nós aumentamos o volume do nosso pulmão e o ar flui para dentro do sistema respiratório. Agora, quando nós expiramos, o volume do tórax ele vai diminuir, o volume do pulmão ele diminui e a pressão alveolar lá nos alvéolos aumenta. E agora o ar ele vai ser expelido
para fora do nosso corpo. Vamos voltar a falar um pouco sobre a respiração. Eu disse que a respiração ela também é denominada como ventilação. E o ciclo respiratório é composto pela inspiração e pela expiração. Bom, a respiração ela vai ser um processo ativo e que requer a contração muscular. Por quê? Eu digo para vocês que o pulmão ele não tem contração própria. Então, o movimento do ar, movimento do pulmão, né, ele vai funcionar com a contração dos músculos da parede torácica. Então, no sistema respiratório, os músculos da caixa torácica e o diafragma, que fica abaixo do pulmão, funcionam como uma bomba, uma vez que a maior parte do tecido do pulmão é um fino epitélio de troca. Então, o pulmão ele vai servir só para trocar oxigênio e gás carbônico, ou seja, dióxido de carbono. Então, quando esses músculos da parede torácica se contraem, o pulmão ele vai consequentemente se expandir, já que o pulmão está ligado na parede torácica pelo líquido pleural, que nós vimos anteriormente. E assim, o fluxo de ar ocorre a uma resposta de gradiente, de diferença de pressão, e o fluxo ele vai diminuir à medida que a resistência aumenta. O mesmo sentido que o fluxo sanguíneo, quanto mais longe quanto mais longe da parede torácica, quanto mais longe do pulmão, a pressão que esses gases estão sofrendo irá diminuir de acordo também com a resistência. Eu disse que o fluxo respiratório, né, ele acontece entre a inspiração e a expiração. E o que é a inspiração? Durante a inspiração, o volume do tórax, ele aumenta. É só a gente fazer, ó. Inspira, o meu volume torácico aumentou, eu enchi os meus pulmões de ar. E isso acontece porque alguns músculos esqueléticos da caixa torácica e o diafragma se contraem. Então, eles estão, quando eu digo se contraem, quer dizer que eles se movimentam e permite então que o pulmão se expanda. Olha que legal que acontece. Quando a gente termina de inspirar, os impulsos dos neurônios motores somáticos que estão controlando os músculos inspiratórios cessam. Então, cessou o impulso, eu tenho o relaxamento desses músculos. Então, a retração elástica dos pulmões e da caixa torácica leva o diafragma e as costelas para a posição original. Então, acabou o estímulo da inspiração, terminou de inspirar, acabou o impulso nervoso, volta tudo ao normal, ao seu tamanho original. Outra coisa importante é que se a pessoa perde a habilidade de tossir, aumenta o risco de ter uma infecção no pulmão e de outras, tanto a pneumonia quanto outras infecções também. Quando se tem uma doença neuromuscular que enfraquecem os músculos envolvidos com a respiração, eu acabo tendo um problema na respiração também. Exemplos disso é a miastenia grave, que nós já conversamos, e a poliomielite. Sabe aquela vacina do Zé Gotinha? Então, é contra a poliomielite. A poliomielite ela é uma infecção que pode levar à perda de massa muscular. E essa massa muscular pode ser perdida pelos músculos envolvidos com a inspiração. Isso, consequentemente, vai gerar um comprometimento da respiração desse indivíduo. Agora vamos ver essa imagem que explica bem a inspiração e a expiração. Quando eu inalo o ar, quando eu tenho o ar inspirado, o diafragma ele vai para baixo, ele se contrai. Os outros músculos envolvidos também se contraem e eu tenho a expansão
da caixa torácica, eu consigo movimentar os meus ossos da caixa torácica. Consequentemente, os pulmões eles se difundem também. Como os pulmões se difundem, a pressão dentro deles diminui relativamente e ele consegue, e então, com isso, o ar consegue entrar nos pulmões pelas vias respiratórias. Agora, quando nós temos a expiração, o diafragma ele vai relaxar, ele vai ter um movimento de elevação que os nossos órgãos internos acabam empurrando ele. Os outros músculos envolvidos também relaxam e as costelas, né, que são os ossos ali da caixa torácica, voltam ao normal. Consequentemente, os pulmões contraem-se, ou seja, eles diminuem, e a pressão dentro deles aumenta relativamente em comparação à pressão atmosférica. Agora o ar se encontra nos pulmões, sai do nosso corpo, vai para o meio externo, passando por onde? Pelas nossas vias respiratórias. Então, para vocês terem bem em mente, o pulmão, ele não pode se contrair, ele não tem essa capacidade de se contrair e nem de se expandir por conta própria. Então, eles vão se movimentar em associação com a contração e com o relaxamento da nossa parede torácica. E por que isso acontece? Porque os pulmões estão ligados à parede torácica pelo líquido pleural. Por fim, eu trago para vocês alguns padrões de ventilação. Tenho a eupneia, que é uma respiração normal, em repouso, a nossa respiração normal. Eu tenho a hiperpneia, que é um aumento da frequência da respiração e do volume em resposta ao metabolismo, ou seja, quando estamos fazendo exercício, que começamos a respirar um pouco mais rápido. Eu tenho também a hiperventilação, que é o aumento da frequência da respiração ou do volume sem aumento do metabolismo. Então, não é em decorrência ao exercício. Ela é em decorrência, por exemplo, a uma hiperventilação emocional, sabe quando a gente está muito ansioso, que a gente começa a respirar rápido? Isso é um exemplo de hiperventilação. Já que temos a hiper, temos a hipo também. A hipo é a diminuição da ventilação, ou seja, da respiração alveolar. Acontece, né, quando tem uma respiração superficial ou quando a pessoa é asmática. Outro exemplo de padrão de ventilação é a taquipneia. O que é isso? É quando a respiração está muito rápida, normalmente com frequência ventilatória aumentada, com uma diminuição da amplitude. Sabe aquela respiração ofegante? Isso é a taquipneia. Eu tenho a famosa dispneia, que é a dificuldade de respirar, que sabe quando a pessoa tem algum problema respiratório ou ela é asmática e ela sempre tem uma falha na respiração? Isso é a dispneia. E a apneia é a cessação da respiração, a respiração para. Ele tem então uma suspensão voluntária da respiração. Isso pode acontecer por alguma depressão dos centros de controle da respiração. Quem controla a respiração no sistema nervoso central é o bulbo, como a gente já conversou lá na aula de sistema nervoso central. Com isso, terminamos o nosso entendimento sobre o sistema respiratório. O próximo conteúdo que veremos é o sistema urinário. Espero que vocês tenham entendido sobre a respiração e logo mais nós nos vemos nas nossas videochamadas. Um beijo e até logo.